Deixa eu ver aqui nesse cantinho. 3, 2, 1, go! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E aqui vamos falar sobre a questão do reino mineral. Então, vamos lá. Como podemos começar a falar disto? Antes de mais nada, eu garanto, aqui você verá o que é o reino mineral, seus integrantes. Vamos aprofundar mais, principalmente em um dos seus integrantes, os minerais. E destes nós falaremos aqui, ou melhor, eu falarei, mas eu falarei para você, meu caro. Eu falarei sobre a definição, as propriedades físicas e bem como a estrutura cristalina. Certo? Então simbora lá. Para começar, o reino mineral, como é que nós podemos entender? Como é que nós podemos entendê-lo? Assim como Eita. Assim como Peraí, pronto, agora sim. Assim como o reino animal tem seus integrantes, vocês lembram bem, né? Dos integrantes do reino animal. O seu cachorrinho, o seu gato, aquela pessoa, filha da. Eu brincando, mas, enfim, filha de uma égua, que eu ia dizer. O reino animal, nós já é ciente sobre os seus integrantes e tudo mais. Tem até do ensino médio aquela velha frase, não sei se vocês lembram, que é o reficofage. Aqui, no caso, é para classificar os integrantes, melhor ordenar, na verdade, né? Classificar os integrantes do reino animal, que é no reino, no filo, na classe, na ordem. Não sei se, não sei se, não sei se, não sei se estão lembrados bem dessa classificação. Mas enfim, assim como o reino animal tem esses seus integrantes, no reino mineral é da mesma forma. Com os integrantes do reino mineral, tá aqui os sendo os minerais, que é o que é a, as rochas, outro vídeo, vai ter vídeo falando sobre a água. A água é um bem mineral. O petróleo já entra no meio também, é natural, não é vivo, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, e né? Mas, enfim, dado isso, vamos abordar somente um desses em extrema profundidade, que é os minerais. Mas simbora lá. Dos minerais, vamos começar a falar sobre ele. Como eu posso caracterizar um mineral? Como será? Aqui eu vou pegar agora, tentar caçar aqui um mineral que eu tenho aqui, mas depois a gente vai melhor abordar sobre ele. Eu tô com um mineral aqui em mãos, depois eu vou mostrar para vocês direitinho. Mas vamos lá. Para classificar um mineral, precisa ter em mente que ele como 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 você tem em seu CPF o seu nome, a sua data de nascimento, o seu RG, o estado, cidade que você nasceu. Assim, aí, igual em semelhança, terá os minerais. De forma que, por exemplo, todo mineral é sólido, é natural, inorgânico, tem uma estrutura cristalina, nós vamos abordar sobre isso mais tarde, e tem uma sua composição química bem definida. Aí vamos lá. Tem exceções. Eu coloquei aqui, não sei se conseguem ver, esses pontinhos brilhosos aqui. Esses pontinhos brilhosos aqui nada mais são do que mercúrio. E esse mercúrio, ele é a exceção, pois ele é considerado um mineral aí na classificação dos minerais, deixa eu ver, naturais. O mercúrio aparece principalmente em um mineral chamado cinábrio.
Depois eu posso melhor abordar sobre ele, mas continuando. O mercúrio é um dos poucos elementos naturais, é assim que se chama, que realmente quando vem na natureza, vem em estado líquido. É um metal, ele é classificado como um mineral, porque obedece a quase todas essas características, não obedecendo somente a essa de sólido, porque a estado ambiente, a temperatura ambiente, que é o da gente, ele é líquido. Mas enfim, acredito que todos nós conhecemos aqui o Minecraft. Do Minecraft nós conhecemos a obsidiana, o famoso vidro vulcânico. Quem nunca jogou um balde d'água aqui? Enfim, a obsidiana, ela é natural, é inorgânica. Eu não fiz, você não fez, nós não fizemos. Mas o que acontece? Ela é sólida também, né? Ela até tem uma composição química, porque ela, assim como é vidro, aí envolve silício no meio. Silício é um silicato. Enfim, ela até obedece a maioria dessas características aqui, mas ela não tem uma estrutura cristalina definida. Tanto é que ela, por não ter essa estrutura cristalina, que nós vamos abordar já já, não se preocupem, ela realmente é amorfa. É assim que se diz, amorfo. Ela é um sólido amorfo. Ele não é como o vidro em si. A história do vidro é interessante, porque o vidro, como nós fazemos para botar em janela, ele é sólido, ele realmente é inorgânico. Tecnicamente, a gente só manipula ali, mas quando se trata de estrutura cristalina, é interessante. Tem um vídeo no canal, se quiser eu posso deixar aqui que explica direitinho. Mas voltando para cá, aqui essas figuras, o gelo, a água, o gelo em si, os icebergs das calotas polares e tudo mais, eles são classificados como minerais. Por quê? Por causa que é sólido, natural, inorgânico, tem estrutura cristalina e tem uma composição química bem definida, que é nosso H2O, água. Bem como também os flocos de neve. É por quê? Porque obedece essa regra. Mas aí vamos lá. Existem coisas que eu acho que vocês já ouviram falar. Exemplo, pedra no rim. É sólido, tecnicamente é natural, porque a gente não criou que eu diga assim, não, foi diante da situação que tinha no nosso sistema, foi criado, mas ele não é, ele é inorgânico, ou ele é orgânico, significa que veio, por assim se dizer, de um ser vivo. Aí, por modo disso, já não pode ser classificado a pedra no rim como um mineral. Mas é interessante analisar os exemplos e as exceções. Enfim, vamos passar para frente. Ah, não, passar para frente não. Tenho aqui para mostrar um mineral. Um mineral. Não sei se vocês vão conseguir ver. Agora consegue. O que eu quero mostrar aqui é, se eu não me engano, é o anidrita. É um mineral a qual ele vai aparecer aqui mais tarde de novo nesse vídeo ainda. Mas enfim, ele é um mineral porque ele tem todas as características, tem todos os checklists necessários. Mas enfim, continuando. Agora eu disse que ele vai aparecer de novo. Vamos falar sobre ele melhor agora. Vamos lá. Primeiramente, sobre as propriedades físicas dos minerais. É isso que abordaremos agora. As propriedades físicas. Todos os minerais têm uma característica própria, por assim se dizer. Alguns são muito parecidos com outros, não vou mentir, mas outros nem não são tão parecidos não. De maneira que você olha um tipo de mineral, exemplo, a grafita,
que é de onde tira o grafite, que a gente faz o lápis e tudo mais, ela é muito fraca, ela risca com facilidade. Então, a característica da grafita, ela tem sua característica própria. E assim como essa daqui também tem. É com essa bichinha aqui que se faz o gesso. O gesso que tem na maioria das casas brasileiras. Aí, o que acontece? Sobre as propriedades físicas, todos os minerais têm uma propriedade física. E nós vamos debater aqui sobre elas agora. Por quê? Por causa que quando você pegar um mineral, você vai saber dizer dele características que são atenuantes, que dá para ver pelo seu olho. Vamos lá. Eu vou inventar de escrever aqui também, porque assim fica melhor e mais entendível também. Vou escrever bem aqui no canto. A primeira característica que realmente podemos perceber de um mineral é a sua cor. Isso é de cara. Exemplo, que cor você daria para esse daqui? Eu dou um alaranjado. Ok. A segunda característica, eu vou até pegar meu celular aqui, que nós podemos ver em um mineral, é a sua lucidez. Tem um nome bem mais acadêmico para isso daqui, mas, enfim, com base na lucidez, nós podemos classificar o mineral como sendo opaco, translúcido ou transparente. Esse daqui, vou até desligar a luz aqui. E tristeza. Pronto. Esse daqui vocês conseguem ver que ele realmente é translúcido. Ele permite a passagem de luz, mas você não consegue ver a luz, o outro lado, né? Não é uma transparência de vidro. Inclusive tem minerais que são transparentes como vidro, por exemplo, o quartzo e a lino. Recomendo pesquisarem depois. Mas enfim, vamos continuar aqui. Quais outras características podemos enunciar de um mineral? Além da sua cor, lucidez, tem a dureza também. Como assim dureza? A dureza dos minerais. Nem todo mineral tem a mesma dureza. Exemplo, se eu pegar um desse daqui e eu pegar um diamante, eu, além de saber que se eu pegar, por exemplo, uma faca e riscar o diamante, eu não vou conseguir. A dureza dele ele é muito duro. Agora, esse daqui não. Esse daqui risca até com a unha. É sério. Risca mesmo. A dureza dele é muito fraca. De maneira que existe uma escala chamada escala de Mohs que elucida melhor isso. Enfim, essa escala de dureza dos minerais. Aí tem a questão da cor, tem a questão da lucidez. Por exemplo, aqui tem o enxofre, que é um elemento natural. Vocês só por foto conseguem dizer a questão da cor dele, né? Que é um vermelho. Mentira. Conseguem dizer outra coisa. E tá um pouquinho. Depende, né? Porque tá coisado. Mas o ideal é ter em mãos mesmo. Que é a questão do próximo tópico. Que é o brilho. O brilho. Há minerais que são realmente opacos. São preto feito isso daqui. Você tenta jogar a luz, ele mal reflete. Já outros não. Tem outros que é igual espelho. Chamam esses de brilho realmente adamantino, porque é um brilho muito forte. Entende? E tem outros que não há para onde correr. É um brilho metálico. Exemplo, esse cristal de hematita, que é da região de Ouro Preto, lá do quadrilátero ferrífero. Aí vamos lá, ok.
eu com mineral eu consigo ver a cor, consigo ver a lucidez, dizer se ele é opaco, transparente, consigo ver a dureza, consigo ver o brilho. Mas e aí, o que é que mais eu posso ver? Vocês acham que em forma todos esses três minerais, na verdade cinco, é, são da mesma forma? Não, né? Eles não são da mesma forma. Esse daqui tem uma forma, esse daqui tem outra forma, esse daqui tem outra forma. Então, a forma como ele se apresenta para a gente visivelmente é o que chamamos de hábito. Hábito cristalino ou um hábito e tudo mais. Aí vamos lá, um hábito pode ser de diferentes formas. Existem muitos, mas muitos hábitos mesmo. Exemplo, esse hábito aqui, do verdinho que está aqui, ó, ele é o que chama de hábito botroidal. O bom que dá para associar B com bola. Tem essas esferas e tudo mais. Esse daqui, salvo engano, dá para associar com o hábito placoso. Exemplo, placoso, pois se você ver assim de lado, ó, dá para retirar plaquinhas dele. Tic, 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 tic. Esse daqui do enxofre já está um pouquinho chatinho de enxergar, mas por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui o do tem um do cristal em si, mas tem um do berilo. Deixa eu tentar desenhar. Não sei se vocês já viram, mas é mais ou menos assim, ó. Enfim, o que eu quero ressaltar daqui é que ele é bem grande, uma lateral dele. E um hábito desses é o que chama de hábito colunar ou prismático, se for grandão e tudo mais. Mas enfim, há essa parte dele também. Deixa eu ver. Cor, lucidez, dureza, brilho, hábito. Aí há uma coisa que realmente é chato falar aqui agora, porque seria ideal, pessoalmente, vocês pegarem um mineral e ver isso, que é riscar ele em uma superfície a qual é mais dura do que ele. Por quê? Por causa que quando risca ele, ele solta o que chama de ele quando risca fica um pozinho. Esse pozinho é o que chama de cor de traço. E cor de traço, realmente há minerais que são surreais nesse sentido. Porque, por exemplo, tem uma cor de traço preta, outra uma cor de traço dourada. É bem interessante. Por exemplo, se vocês pararem aí, pesquisar ligeirinho, cor de traço da calcopirita, vocês verão que é algo surreal de bonito. Mas enfim, cor de traço. Aqui é mais uma característica, uma propriedade física que dá para analisar. Sem ser isso, tem outras coisas que são mais peculiares. Exemplo, a capacidade de ser atraído por magnetismo, ser magnético. Por exemplo, a magnetita, ela é facilmente atraída por um imã de mão que a gente compra no mercado e tudo mais. Mas enfim, vamos continuar. Sobre a estrutura cristalina, que nós falamos, que eu falei na verdade, que todos os minerais têm. Pelo menos de um jeito. A estrutura cristalina nada mais é do que a forma como os átomos. Lembra, átomos é a menor partícula constituinte da matéria. É a forma como os átomos estão arranjados ordenadamente, aí muitos, mas muitos mesmos deles unidos para realmente formar o seu respectivo mineral. Vamos, eu aqui tem uma figura qual melhor ilustra.
Inclusive não era para ele parar de girar não. Deixa eu botar para ele voltar. Vai girar de novo. Pronto. Continuando aqui. Percebam, existe uma coisa chamada célula unitária. Que é... Eu sei que se eu quebrar esse mineral aqui, quebrar no meio, aí quebrar de novo, aí quebrar de novo, aí quebrar de novo, quebrar de novo, quebrar de novo, e chegar até a sua célula unitária, ou seja, o menor arranjo em si dos átomos, a qual eu posso dizer, isso daqui é o que constitui, é o arranjo da pirita, é o arranjo da calcopirita. Eu tenho que chegar nesse estado, porque se eu inventar de quebrar de novo, aí eu já vou ter átomos soltos, aí já não dá certo. Continuando, a célula unitária, que é isso aí que eu acabei de dizer, ela pode ser de diferentes formas. Aqui eu optei por botar a que é mais bonitinha, por assim se dizer, e melhor de se aprender e se ver, que é a cúbica, o sistema cúbico. Aí o que acontece? Esses átomos que constituem os minerais são átomos de diferentes elementos químicos. Toda a tabela periódica basicamente dá para se encontrar nos minerais, quase toda. Mas aí continuando. Esses átomos podem se arranjar tridimensionalmente de forma a formar os 7 sistemas cristalinos. Aí uma curiosidade é que realmente quando essas células unitárias estão aqui formadas, por exemplo aqui, eita, esse cubo tá feio, tá aqui um sistema cúbico, igual aquele dali. Quando isso daqui está bem formadozinho, ou seja, tá aqui outro, tá aqui outro, e tá encaixando tudo mais. Quando tá se formando perfeitamente, o que acontece? Acontece que externamente, quando a gente vê com os nossos próprios olhos, fica mas tão bonita aquela estrutura do mineral em si, de maneira que é o que, por exemplo, a gente chama de cristal. Dá para se chamar de cristal quando esse arranjo tá muito bem formado. Pesquisem aí, eu vou até escrever aqui a pirita. Pirita, né? Vocês verão que ela é cúbica. Vocês verão o cubo mais perfeitozinho, bonitinho, se duvidar, né? Se vocês tiverem sorte. Verão o cubo mais perfeitozinho, bonitinho. Aí você diga, rapaz, isso aqui foi feito pela natureza? Foi feito na natureza? Foi. Mas enfim, vamos debater sobre os 7 sistemas cristalinos. Que é a forma como os átomos, as células unitárias de um determinado mineral podem se apresentar. O primeiro delas que eu quero apresentar é o sistema cúbico. Esse sistema, cara, como o próprio nome dá para tentar saber, nos dirá o seguinte, que as arestas aqui do cubo, essa e essa daqui, serão todas iguais. Eu vou chamar aqui de A, B e C, ok? Tá bom. Mas vamos lá. A será igual a B, será igual a C. Tudo bem. O que mais? Vamos falar sobre os ângulos. Vou chamar o ângulo entre B e C de alfa, entre B e A de gama e entre C e A, que é esse daqui, chamado de beta. É só tipo tirar o contrário. Onde é o ângulo beta é entre A e C, o ângulo alfa é entre B e C, o ângulo
alfa, beta, ômega, alfa, beta, alfa, beta. Pra mim já falei todos. Aí continuando. Alfa será igual beta, que será igual ômega. Alfa será igual a beta, que será igual a ômega, que será igual a 90 graus. É isso que caracterizará o sistema cúbico. Aí vamos lá. E qual outro sistema que existe? Existe o tal... Aqui é um dele. Para mim que tá certo. O sistema ortorrômbico. Aí você diz, nossa, que nome complicado. Se você realmente vai aprender isso aqui, a melhor coisa que eu aconselho é associar o ortorrômbico como a caixa que você quiser. Como assim a caixa que eu quero? A caixa que quiser. Por que a caixa que você quiser? Por causa que alfa é diferente de beta, que é diferente de A é diferente de B, que é diferente de C, ou seja, esse tamanho é diferente desse, que é diferente desse. O tamanho da caixa você decide. E por que eu estou chamando de caixa? Porque ainda assim alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a 90 graus. Por isso que eu ainda chamo de caixa. A caixa que eu quiser. Agora, esse sistema aqui, por mais que pode... Tetragonal, tá certo? Esse sistema aqui, por mais que possa parecer... isso daqui tá diferente desse. Tá diferente desse. Mas, na verdade, esse tetragonal, ele realmente é da seguinte maneira. Tá aqui o nomezinho dele, bonitinho. Não vou nem precisar copiar. Ele é do tipo em que a área da base realmente, por exemplo, A e B, elas são iguais. As arestas, perdão. A igual a B. Mas o comprimento, esse não. Esse é diferente. O nosso C. Ou seja, eles são diferentes. Mas ainda assim continua aquilo de alfa igual a beta, que é igual a ômega, que é igual a 90 graus. Porque ainda assim está todo mundo a 90 graus aqui. Tá certo? Esses são os melhores sistemas cristalinos. Não vou mentir. Que entra melhor na cabeça. Mas aí o que acontece? Existem outros. Existem mais 4. Se lembra que eu disse que são 7? Então, esses outros 4 são o romboédrico, o hexagonal, o monoclínico e o triclínico. Estão todos aqui já nomeados. Então não vai ter problema em olhar. Mas uma coisa eu vou auxiliar vocês. É o seguinte. No dizer das características em si. O hexagonal. Podemos olhar em si aqui e dizer: cadê o meu A, cadê o meu B, cadê o meu C? Calma, peixeruco. Então, o seu C vai ser esse lado aqui maior, grandão. O que você pode chamar de A pode ser esse daqui, e o B pode ser esse daqui. Eles em si, A e B, ainda terão o mesmo tamanho, mas eles serão diferentes de C. E o ângulo entre A e B? Aqui é porque está ruim, mas é 120 graus. Ou seja, quem eu estou chamando, quem é 120 graus? É alfa. Por quê? Porque alfa é o que eu chamo... Alfa não, ômega. Ômega é o ângulo entre o lado A e o lado B. Aí você diga, tá, e o meu ângulo entre o B e o C e o A e o C? Bom, aí algo interessante. Alfa é igual a beta, que é igual a ômega, que é igual a 90 graus. É porque eu não tenho aqui nenhum sistema, nenhum cristal de quartzo para mostrar. Ele
Claro, não chega a entrar nesse sistema aqui, mas ele é muito parecido. Ou um cristal de berilo também. Enfim, porque eles se encaixam perfeitamente. É interessante demais de ver. Agora, sobre o romboédrico. O romboédrico é, por assim se dizer, interessante por um motivo. Ele é tipo um cubo. Tipo um cubo por quê? Porque realmente A é igual a B, que é igual a C. Ou seja, vou até escrever aqui. O tamanho das suas arestas são iguais em um sistema perfeito. Mas seus ângulos alfa, e gama, todos eles são diferentes 90 graus. Ou seja, o ângulo entre esse lado e esse é diferente de 90 graus. Entre esse e esse é diferente de 90 graus. E o ângulo entre esses dois aqui é diferente de 90 graus. Aí agora entra uma parte que pode ser um pouquinho mais chata. Mas acredite se quiser, são eles que compõem a maioria dos. São eles que caracterizam a maioria dos minerais em si, que é o sistema monoclínico e triclínico. Ó, todos os lados são diferentes, pode perceber aqui. Todos os ângulos são diferentes também, no triclínico, tudo é diferente no triclínico. No monoclínico, ele também quer ser quase que ele se iguala ao triclínico. Por quê? Porque todos os lados dele são diferentes. Finge que eu não risquei isso daqui. Mas, contudo, todavia, no monoclínico, tá certo. Existem dois lados que são realmente 90 graus e um que é diferente de 90 graus. Aí você diga, nossa, eu não estou conseguindo enxergar isso não. Eu vou ajudar. Aqui eu vou tentar desenhar da seguinte maneira. Vamos lá. Esses dois aqui, finja que estão a 90 graus. Aí agora eu vou desenhar um desses. Não. É porque eu quero desenhar pra frente, tipo saindo pra fora. Desenhar assim. Por que eu tô fazendo isso? Por causa que esse lado aqui eu vou chamar de B. Ele em si, com esse outro aqui, ele tá fazendo um ângulo de 90 graus. Mas esse lado que eu tô desenhando aqui, eu vou chamar de C. Ele, em relação a esse daqui, que é o A, o ângulo dele em si é diferente de 90 graus. É tipo, deixa eu ver, eu vou tentar pegar uma coisa aqui para desenhar. Para mostrar, né? Pronto. Tá aqui. Tá aqui. Finge que aqui é um plano. Eu vou botar aqui. Percebam o seguinte. Aqui tá formando 90 graus, não é? Esse lado e esse estão formando 90 graus. Agora eu botei aqui o meu outro eixo. Ele com esse lado aqui tá formando 90 graus. Mas com esse daqui, ó. Mas se eu diminuir a angulação dele em relação a esse outro, vocês concordam que ele com esse lado não está formando 90 graus, mas ele com o outro ainda está formando 90 graus. E os outros de baixo ainda estão formando 90 graus. Ou seja, é só entre esse lado e esse que não está 90 graus. Entre os demais estão. Entende? Esse é o sistema monoclínico. Aí, passando adiante, chegamos ao fim. Obrigado por assistirem. Eu deixo essa recomendação do livro Decifrando a Terra. Leem bastante. Beijão no coração de vocês.
Até a próxima.